tema que me é tão importante e sendo eu informação aqui de químico, mas hoje vamos falar de História e Filosofia da Ciência, que é a minha segunda paixão para além da química. E hoje neste seminário gostava de falar um pouco sobre alguns apontamentos da minha investigação que têm que ver precisamente com a História e Filosofia da Ciência. Como o professor já referiu, eu foco-me, interesso-me bastante sobre políticas públicas baseadas em ciência, ou seja, aquilo que costumamos dizer Science-Driven Regulations, ou seja, regulações baseadas em ciência. E como químico, tenho sempre um gosto especial por perceber como é que a química, em especial a química portuguesa, qual foi o seu papel na parte da regulamentação portuguesa e, em particular, na parte alimentar. Em paralelo, como o professor também disse, eu sou químico computacional, portanto, eu sempre desejei colocar parte computacional dentro da historiografia e da filosofia. Sempre foi um tema que me aliciou bastante. E, felizmente, ao longo da minha carreira, consegui ter oportunidades para explorar isso e é um pouco sobre isso que eu vou-vos falar hoje. A palestra é intitulada Longo Caminho da Verdade, precisamente porque é esse o tema, o subjeto que me mais interessa quando nós falamos sobre como é que a ciência pode ajudar a regulamentação, como pode ajudar a política, como pode ajudar a tornar decisões informadas para leigos que não têm que necessariamente saber como é que a ciência funciona. No meu caso, só para vos terem uma ideia, esta palestra é um pouco baseada no último artigo que eu escrevi, está no meu site, está aqui no QR Code se quiserem ver, onde eu falo muito mais em detalhe sobre a parte computacional, se tiver alguma curiosidade em perceber, mas não vai ser hoje o meu objetivo. O meu objetivo aqui vai ser introduzir este tipo de ferramentas e perceber como é que quais são os tipos de conclusões que nós podemos ter em relação à importância destes modelos nos podem ter sobre casos reais na nossa sociedade. O grande foco, quando comecei a perceber como é que isto poderia ser importante em termos de uma big picture, pensei sempre na questão da desinformação. Ainda muito antes do surgimento de conceitos como fake news, desinformação científica, ainda antes do Covid, já havia um certo movimento de interesse por parte da filosofia da ciência sobre como é que as comunidades científicas lidam perante desinformação. Obviamente, sendo nós cientistas, seguimos o método científico, mas é puramente sabido que ao longo da história da ciência há casos em que nem sempre o método mais complexo ou o método mais ideal prevalece, por variadíssimas razões. E este foi o meu interesse porque, por exemplo, a primeira, talvez, grande notícia falsa reportada na história é, por exemplo, esta árvore das ovelhas e dos carneiros, porque havia no século XIV, supostamente alguém espalhou um rumor que havia na Ásia Oriental uma árvore que produzia belas ovelhas e cordeiros que podiam ser comidos e havia reis que tinham interesse obter esta planta. Porque até, obviamente, havia, na altura, cientistas que publicaram livros sobre a questão e chamaram a atenção sobre isso. E, obviamente, isto era tudo é uma falsidade, obviamente, mas isto era uma coisa muito, muito arcaica, vá lá, século XIV. Mas se pensarmos agora só na nossa história contemporânea, nem tão longe quanto isso, nós temos exemplos em que nem sempre aquilo que é ciência é vendido como, entre aspas, uma verdade. Estes são cartazes da indústria tabaqueira na primeira metade do século XX e como nós vemos aqui, temos dois cartazes em que temos duas tabaqueiras a dizer que os médicos apoiam e até aconselham que vocês fumem. E que fumem da marca deles porque ou é toasted, tem menos irritação e até possivelmente até poderá melhorar algumas condições vossas. Ora, isto é propaganda, tudo bem, já vivemos na altura das notícias falsas, ok, nada mais normal sobre isto, exceto para uma única pormenor, que é, nós aqui temos ativamente agentes científicos que estão, entre aspas, a patrocinar este tipo de informações. E agora podemos pensar, bom, ok, isto é no século XX, não havia tanto esta coisa como de regulação, controle de comunicação, isto provavelmente, se calhar, era uma idiotice só para colocar o nome do médico. Mas a questão não foi mesmo isso. A questão foi um pouco ainda mais grave. Como há um livro muito interessante, que é o Merchants of Doubt, da historiadora de ciência Naomi Oreskes e do professor Conway, que fala precisamente
deste plano que foi da indústria tabaqueira, que foi precisamente para mim, uma coisa muito engenhosa e ao mesmo tempo muito interessante, porque eles usavam ciência para produzir este tipo de informações para corroborar que os seus produtos eram ótimos, apesar de toda a gente saber que eram maus para a saúde. Este livro aborda duas coisas interessantes. A primeira é que viram que a partilha seletiva de informação científica, mesmo alguns estudos que não sejam totalmente corroborados sobre aquela questão que eles queriam avaliar, poderia amplificar os resultados que lhes interessavam. Mais ainda, a produção enviesada da informação que eles estão a produzir poderia eventualmente até ser mais, entre aspas, poderia penetrar melhor na ideia, não só dos cientistas, mas também da comunidade que recebia esta informação. E a questão é que não, esta ciência que também era produzida era também financiada por estes atores. Ou seja, nós tínhamos cientistas, médicos, que eram financiados pela indústria tabaqueira precisamente para fazer determinados estudos que apoiassem as suas ideias. E então isto é uma questão que de pouco a pouco vai influenciar aquilo como a normalização do pensamento sobre qual é o determinado método ou a melhor maneira para avaliar este caso. E o engraçado, que não tem nada de engraçado, é que estes mesmos atores que aconselharam este tipo de estratégia são os mesmos que estão por trás de outros tipos de concepções que se têm sobre decisões baseadas em ciência, nomeadamente a questão das alterações climáticas, na questão da energia nuclear. Portanto, coisas que nós conseguimos influenciar através de uma partilha seletiva e de uma produção de dados que, não sendo falsa, mas a maneira como ela se distribui é extremamente importante para criar uma desinformação dentro de uma comunidade. Ora, isto chegou muita atenção porque eu, quando tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia, conheci a autora deste livro, que é a professora Kellyanne O'Connor, com também o James Weatherall, em que fala precisamente sobre aquilo que me interessava, que é, mas haverá uma maneira de nós conseguirmos perceber porque é que isto funciona, por saber porque é que, apesar de sabermos que existe melhor informação, continuamos, se calhar, ainda a poder conseguir ser apelados para ir atrás da informação falsa? Bom, o que ela faz neste livro é um trabalho, para mim, bastante interessante, porque fala de uma forma muito simples, uma metodologia bastante complexa. Ela utilizou modelos computacionais para precisamente estudar o que é que aconteceu neste caso do plano tabaqueiro. E ela utilizou uma estratégia de epistemologia de redes, vamos falar um bocadinho mais à frente, que foi aplicada na filosofia da ciência por Kevin Zollman em 2007 e utilizou esta metodologia para prever se realmente modelos computacionais poderiam prever este tipo de comportamento e se eventualmente poderiam sugerir soluções ou alternativas para poder mitigar estes resultados. O que ela explica no livro é que tentou responder a três perguntas essenciais. Primeiro, como é que a comunicação científica, de métodos científicos, influencia a adoção de teorias, não só entre os cientistas, mas também propagandistas e o público? Como é que a diversidade científica se encontra perante este problema? E também, como é que o conservadorismo, ou seja, a resistência à mudança de ideias, pode afetar este tipo de decisões? E ela é bastante extensa no livro, fala não só deste caso, mas também de outros casos, mas no caso da questão tabaqueira, ela invoca aqui quatro pontos em que seria possível intervir para evitar este tipo de problema. Ligação entre os atores, ou seja, quem está faz a ligação entre cientistas e o público, melhorar a qualidade dos dados, sendo que isso é óbvio, mas principalmente o que me chamou a atenção foi focar os recursos em menos cientistas para mais impacto e reduzir a publicação de estudos fracos. O que ela dizia e que ele conseguiu provar foi que nem sempre ter uma maior comunidade ou nem sempre a disseminação tão rápida de informação é benéfica para que o método melhor ou a comparação entre métodos seja superior e seja adotado um método mais relevante. E isto fez-me pensar um pouco, porque eu, como o professor deu na introdução, eu interesso-me bastante sobre episódios da história da química portuguesa. E um episódio que
imediatamente fez conexão ao ler o livro foi o episódio da salicilagem dos vinhos portugueses no Brasil. Isto foi um caso paradigmático na emergência da química analítica, não só em Portugal, mas aqui mesmo na Universidade do Porto, em que ou foi talvez o caso, a par com o caso Urbino de Freitas, por exemplo, que é contemporâneo a este, que talvez fosse mais relevante para a afirmação da capacidade, potencialidade da ciência e da química para a ajuda a tomar decisões políticas. Este caso foi muito interessante porque foi logo mesmo no início do século XX e muito basicamente foi isto. Nós exportávamos grandes quantidades de vinho do Porto para variedíssimas regiões e houve uma altura em que nós exportámos para o Brasil, para o Porto do Rio de Janeiro, e numa inspeção de rotina foram detectadas quantidades acima do permitido de ácido salicílico nos vinhos. Naquela altura, o ácido salicílico, a introdução era conhecida porque naquela altura era um bom conservante para o vinho, mas que era proibido em algumas questões, em especial vinhos refinados como o vinho do Porto, porque já se tinha feito a ligação que o eventual excesso podia ser prejudicial para a saúde. E isto, obviamente, foi gravíssimo para a reputação dos vinhos, porque de repente toda a gente não ficou a saber que, afinal, os reputadíssimos vinhos do Porto, afinal, estavam a ser adulterados. Exatamente. Naquela altura já tinham sido usados, era usado para conservante para diversos tipos de vinhos, mas tinha sido estabelecido mais ou menos nesta altura que se fosse um bom vinho não necessitaria deste tipo de adicionantes. E então isto foi muito grave na altura, porque foi o impacto económico foi extremamente grande, os mesmos debates parlamentares na altura, alturas em que falam que eles nem sabem como é que vão lidar com isto, porque era uma das grandes altura, é uma das grandes produções de imposto e de dinheiro que entrava para a coroa na altura por causa disto. E então eles tiveram que, não sabiam como é que haviam de fazer isto, porque não havia maneira de contrafactuar, e então eles tentaram, porque os produtores sabiam que não tinham adicionado nada disto. Então o que é que eles pedem? Bom, vamos tentar chamar um cientista para resolver isto. E chamaram na altura o excelente Química Analítica, aqui desta, não da Universidade do Porto, mas ainda da Academia Politécnica, Feira da Silva, que essencialmente queria contestar isto, que era o método utilizado pelos brasileiros, que era um método por um senhor francês, um químico francês, e era um método muito simples, essencialmente detectava a presença do ácido, mas não quantificava com rigor. Essencialmente era uma reação colorimétrica em que se produzisse uma determinada cor, indicaria a presença do ácido, mas não era refinado o suficiente para dizer a quantidade, muito menos se fosse uma molécula análoga. E foi isto que se interessou Ferreira da Silva. E então, ao tentar estudar porque é que neste tipo de teste aparecia ácido salicílico quando não existia, o Ferreira da Silva conseguiu provar que, através de um método mais complexo, efetivamente o método francês dava um falso positivo porque era sensível a moléculas análogas que davam um resultado parecido ao ácido salicílico. Ou seja, não era densamente mais complexo para conseguir perceber as nuances da complexidade química do problema. Uma das coisas até muito mais interessante é que, quando na resposta portuguesa, ele diz mesmo assim: eu não venho questionar que o cientista francês que inventou o método é idóneo, estou só assim apenas que a aplicação do método, da circunstância dele, foi errada. Isto é muito importante porque também contrafactuou a parte do argumento da autoridade, em que, obviamente, ser um cientista português tentar reputar um método de um cientista francês seria alguma coisa, se calhar, impensável no final do século XIX, mas através da disseminação eventual dos seus resultados, que levou um pouco, levou só os resultados são publicados cerca de 1913, mas a questão já vinha mesmo de 1902, portanto demorou bastante tempo até que tenha sido aceito pela comunidade que o método francês não era o correto. Por isso é que o Brasil, durante muito tempo, ainda apesar de já haver evidência científica, considerou ainda o método francês como o método correto.
e durante ainda muito tempo conseguiu, e ainda considerou estes vinhos como adulterados. Eventualmente, isto foi ultrapassado. Eu consegui ainda ouvir alguns registros da imprensa brasileira em que, eventualmente, o governo retirou esta interdição dos vinhos, mas com muito custo. E apesar de suspeitar que havia alguns interesses políticos por trás disto, a grande razão era, bom, houve um método científico que diz que era adulterado, então se é método científico, não há nada aqui a questionar. Isto dito não por cientistas, mas pelos legisladores que tinham que decidir perante a informação que tinham. E isto leva uma questão a pensar, que é o seguinte: como é que nós podemos entender este tipo de comportamentos à luz, por exemplo, dos dias de hoje, em que, com a disseminação tão rápida de informação, ao contrário no início do século XX, poderemos nós não estar a abrir uma espécie de caixa de Pandora para poder sistematizar este tipo de erros ainda mais de forma mais complexa. Então foi aqui que eu pensei que talvez este caso pudesse ser um bom caso de estudo para aplicar os modelos computacionais que tinham sido utilizados no caso da indústria tabaqueira na primeira metade do século XX. E eu pensei em quatro questões. Primeiro, porque se eu simular este caso, eu posso tentar perceber como é que uma crença errada num método pode se espalhar numa comunidade científica, mais curta ou mais abrangente. Perceber que tipo de cenários se podem colocar perante o aparecimento de um método mais complexo ou não, de quando, em que altura que ele foi estabelecido e como é disseminado. Perceber se ele é, mas se a sua complexidade é mesmo assim tão importante para que ele seja adotado ou não durante a sua comunidade. E talvez o mais importante é perceber quando e por que a resistência à mudança ocorre dentro de uma comunidade. É por isso que é perceber como este tipo de troca de informações acontece entre agentes, entre comunidades, é talvez aquela questão em que este tipo de modelos nos pode ajudar. E então o que eu vou tentar explicar aqui hoje é perceber como é que este tipo de modelos funciona, como é que eles podem ser aplicados a casos históricos e depois tentar-vos explicar em termos de alguns resultados o que é que as conclusões que eu retirei destas simulações. Essencialmente, eu uso um modelo de epistemologia de redes. Muito sucintamente, é uma construção de uma rede computacional em que eu ponho várias pessoas a interagir umas com as outras. Essencialmente, imaginem que eu tenho todas as pessoas aqui neste anfiteatro que estão ligadas ou a todas ou a algumas por uma linha invisível em que partilham informações com essas pessoas. E imaginando um grupo que esteja totalmente conectado, eu vou introduzir uma perturbação. Neste caso, uma decisão. Imaginem que eu coloco aleatoriamente em duas pessoas dois métodos, um método A, um método B, um que é simples, outro que é complexo. Cada pessoa vai testar esse método, assumindo que, por exemplo, são cientistas, sendo que o simples é um método rápido, menos preciso, e o outro é um complexo, que é preciso, mas demora a ser aceito. Por outras palavras, o método simples no início pode parecer bom, porque dá resultados bons ao início, mas o complexo pode ser dados menos interessantes ao início, porque só depois de várias tentativas e de vários dados recebidos é que se comprova que realmente é mais eficaz que este. Como era no caso da salicilagem. O método francês era mais simples, deu resultados mais interessantes, então toda a gente assumiu que estava correto. O método complexo demorou mais tempo a chegar às suas conclusões, para garantir dados suficientes para produzir, e então só depois é que requeria mais tempo a provocar a sua eficácia. E então, como é que os cientistas escolhem os modelos? Bom, fácil. No início, começam com uma crença inicial. Ou não conhecem método nenhum, ou foram introduzidos a um. Ou porque leram, ou porque viram, alguém lhes disse. Imaginem, começam com A. Cada cientista testa esse método, faz observações, faz análises, agrupa a sua informação e depois atualiza a sua crença, porque ou vai lendo artigos, ou vai falando com outros cientistas e vai trocando informações sobre a sensibilidade do que andaram a fazer. E essencialmente, imaginem que eu tenho pessoas todas conectadas numa rede assim e vão todas interagindo umas com as outras. Agora, a questão é como é que nós conseguimos garantir que fazemos uma conexão mais ou menos adequada
do que é uma realidade científica. E então, para isso, nós utilizamos, quando falamos em epistemologia de redes, em vários tipos de estruturação de grupos que nós podemos ter. Essencialmente, nos mundos utópicos, podemos ter, por exemplo, cientistas conectados de forma circular, numa roda, de maneira complexa, e este small world já vou explicar o que é. Imaginem, por exemplo, que todas estas pessoas aqui estão ligadas por um círculo. Obviamente que cada cientista só conecta aqui com dois. Se o método correto vier daqui, tem que passar isto tudo antes de chegar aqui. Obviamente isto não é assim como funciona nos dias de hoje, mas poderia ser feito alguma tipo de comunidade mais pequena. Ou, por exemplo, numa roda em que imaginemos que temos a mesma aqui, mas temos um cientista que é tão influente que consegue chegar a todas estas pessoas ao mesmo tempo. Ou então num mundo idilicamente perfeito em que nós temos toda a gente conectada com toda a gente. Ou seja, toda a gente influencia cada uma dessas pessoas aqui dentro. Obviamente, isto são métodos teóricos, são maneiras utópicas quase de pensar uma comunidade, então teve que se arranjar uma maneira em que conseguirmos desenhar uma rede que seja ao mesmo tempo aleatória, mas com constrições básicas que nos garantam que possa simular um caso real. E há um algoritmo que já foi desenvolvido pelo Watson e Stottgart que utilizam estas redes chamadas Small World. Small World porque entendem que ser o mundo completo, mas com determinadas constrições. Por exemplo, o que é referenciado aqui é que é parecida com a completa, no sentido em que, eventualmente, eu posso ter uma pessoa conectada com todas, mas reparem que há pessoas melhor conectadas umas que outras. Imaginando, há um cientista que é bastante influente, por exemplo. Essa pessoa, se calhar, quando é ouvida por determinadas pessoas, acha bem, fulano tal falou daquilo, portanto ele deve estar correto, eu vou segui-lo. Outras pessoas estão muito acanhadas na comunidade, têm poucas conexões, se calhar estão aqui mais isoladas. E então nós podemos, efetivamente, desenhar uma comunidade dependendo do número de pessoas, dizer, por exemplo, quantas pessoas é que nós temos que são eventualmente mais influentes, quantos são menos influentes, qual é o tipo de conexões é que fazem umas com as outras. E isto é muito ótimo para idealizar casos reais numa comunidade, existem num caso, por exemplo, num caso histórico, em que, por exemplo, no caso da salicilagem, onde temos uma comunidade científica no início do século XX, sabemos perfeitamente que essas comunidades no início, apesar de estarem muito mais dispersas ou muito menos conectadas que, por exemplo, uma comunidade hoje em dia, já existiam estruturas como hubs centrais, ou seja, reputados cientistas na altura, como por exemplo o cientista francês, em que efetivamente ele consegue influenciar de melhor maneira, por exemplo, do que o Ferreira da Silva conseguia. O Ferreira da Silva, apesar de ser um químico já reputadíssimo em Portugal, obviamente, por ser um cientista da periferia, não teria, obviamente, a mesma influência que Henri Pellet tinha. E então, nós, neste caso, tal como, por exemplo, a professora O'Connor utilizou no modelo da Universidade de Baqueira, utilizou um algoritmo de Small World para fazer redes daquele género. E então, se nós temos uma comunidade e sabemos como é que vamos dispor no espaço computacional, como é que elas se interagem, como é que nós vamos então proceder à questão de passar os métodos entre os cientistas? Bom, este é um exemplo muito simplista, porque é uma rede muito pequena, mas imaginem em que temos uma rede Small World em que temos dois cientistas, cada um tem um método A e um método B, sendo que o verde é um método B que é mais complexo e logo provavelmente poderá ter melhores resultados. Ora, num determinado espaço do tempo, em que se este cientista está conectado com estas pessoas que não têm, ainda não conhecem nenhum método, estão neutras, e ele começa a dizer: Olha, estão a ver aqui um método muito bom para detectar ácido salicílico. Bom, eles não conhecem mais nenhum, então vão adotar este primeiro. E a mesma coisa com os que estão conectados aqui com este. E reparem que este aqui que tinha um método correto só tinha ligação a, por exemplo, três pessoas. Este já tinha a quatro. Apesar deste ser aqui menos complexo e dar erros, vai fazer falsos positivos com maior facilidade. Só depois é que leva determinados passos em que estas pessoas, que em contacto com outros, é que depois podem conseguir influenciar outras pessoas. Isto é um caso muito simples, obviamente, temos aqui só cerca de 8 cientistas, agora imaginem numa rede com milhares, milhões de pessoas. Como é que este tipo de interações se desenvolve? E o mais importante disto tudo é que no mundo ideal seria, eventualmente,
Toda a gente está de acordo sobre um método, especialmente se fosse o ideal, mas nós sabemos que, pela maneira como as pessoas se interagem umas com as outras, pode isso não acontecer em que ou seja um método errado, seja consensual, ou haja até, se calhar, uma disparidade entre determinadas pessoas se estabelecem no método incorreto, determinadas pessoas estabelecem-se no método correto. Mas aqui não há outra coisa que temos que ter em consideração, que é a complexidade dos métodos que estão por trás disto. Porque, se nós repararmos, os métodos são uma espécie de teste à realidade. Eu dei aqui um exemplo muito simplista, por exemplo, fazer uma titulação ácido-base. Imaginem que esta é uma curva real em que cada cientista mediu o pH com um determinado volume adicionado de NaOH. Isto é o valor real, mas cada cientista pode ter métodos diferentes de ler o valor. Há cientistas que olham assim, pelo nível, outros podem olhar por cima, outros podem olhar assim, pronto, nunca é igual. Isto é um bocado absurdo, mas é mais ou menos o que podia acontecer. Imagine que o cientista, usando o método de verificação A, tem esta curva. O método B tem a outra curva. Apesar de, obviamente, não serem iguais, há uma diferença. Há um método mais complexo que é mais próximo da realidade, outro que é mais relaxado, fica mais diferente do início da curva da realidade. Então, o que nós temos que fazer é modelar uma forma em que perceberem que determinada situação de complexidade do modelo em que ele é testado, perceber qual é que é a probabilidade dele ser adotado. Obviamente que se eu só tiver três ou quatro pontos tirados aqui no início e eu for comparar, obviamente eu não tenho aqui grande probabilidade em relação, por exemplo, ao método mais complexo, porque eu ainda não tenho dados aqui. Então até posso ter muitas pessoas a serem influenciadas pelo método A. Só depois em que eu, quando tenho muito mais dados e passa já algum determinado tempo, em que eu já consigo ter uma probabilidade maior para esse método B e então conseguir influenciar melhor a pessoa com quem eu vou me conectar a seguir. E como é que isto funciona em termos computacionais? Essencialmente, imaginem que temos uma determinada escala de tempo e temos os métodos todos. Isto é a probabilidade do método ser mais adotado ou um ou outro, dependendo dos seus resultados. Se o método C é mais complexo que os outros, ele no início teve menos probabilidade de ser aceito, porque ainda não tinha dados suficientes para corroborar. No início, os métodos A e B eram mais simples, já tinham resultados, mas depois, ao longo do tempo, à medida que o método C foi ganhando tração, verificou-se que ultrapassaram aqui os dois. E quando as pessoas deixam de ter mais dados, chega-se aqui a um estado em que, ao comparar os três, verificam qual é que tem maior performance. Então, se é o método C, é o complexo. Então, este aqui é o que prevalece na comparação entre os métodos. E só quando chegamos a esta parte é que, efetivamente, eu consigo ter uma visão científica em termos de dados que me permita corroborar perfeitamente isto. A questão não é o que é que acontece daqui para a frente. A questão é o que é que acontece daqui para trás. Porque durante este desenvolvimento de método e de teste, pode acontecer tanta coisa em termos de comunicação e de passagem de informação que pode depois influenciar a forma como vamos propagar esta informação na rede. E é exatamente este tipo de situações que eu procurei modular. E como é que eu consigo modular isto de uma forma em que se aproxime da realidade? Bom, a parte complexa, se tiverem curiosidade, está no artigo. Explico lá, tem lá o código e explico precisamente como é que se faz. Mas de uma maneira muito sucinta para vos dar uma ideia, o meu grande objetivo é explorar como é que os métodos são adotados consoante a complexidade dos métodos e a estrutura de conexão entre os cientistas. Usei um determinado número de cientistas, por exemplo, de uma comunidade entre 10 a 100 cientistas, e testei com dois cenários, com dois métodos complexos ou com três métodos complexos. E fiz várias simulações para cada um destes testes. Até acumulei várias simulações para cada uma destas variáveis. Sendo que também testei três situações distintas em que eu, eu partilho informação de forma mais rápida ou mais lenta. Como é que eu faço isto? Há alturas em que, no desenvolvimento da comunicação, em que eu deliberadamente paro e vou ver o que é que está acontecendo no estado da arte.
E eu aí vou ser influenciado ou não da maneira como é que os resultados foram mostrados. Aqui, por exemplo, significa que eu partilho informação de forma muito rápida, ou seja, de forma a que eu consiga tentar influenciar os meus colegas de maneira com os dados que eu já tenho neste momento. Aqui eu faço isto mais devagar, ou seja, eu aqui divulgo menos dados, porque tento divulgar de uma forma mais depressa, e aqui eu divulgo de maneira mais lenta, mas forneço mais dados. Portanto, aqui eu queria perceber como é que também este tipo de influência de partilha de informação iria ser diferente na previsão dos modelos. Visualmente, isto seria um gráfico, por exemplo, deste género. Imaginem que nós então temos aqui três métodos a competir numa rede de 75 cientistas. Então, eu tenho no início 100% das pessoas não acreditam em nada, estão neutras. À medida que os métodos são introduzidos, o que é que acontece? Os métodos A e B, que são mais simples, no início têm a maior rácio de população que acredita neles. Porquê? Porque conseguem estar a produzir um resultado para a altura consistente e ainda há pouca gente a acreditar no método C porque ele ainda não tem informação suficiente e não há dados suficientes para que ele consiga ser considerado melhor que este. Só à medida que o tempo vai passando, em que, obviamente, este vai ganhando tração, vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando, até chegar a uma altura em que chamo aqui estado estacionário, em que praticamente isto depois não varia. O que é que isto acontece? O que é que isto significa? Cerca de 80% das pessoas na rede acabam por acreditar no método C. No entanto, ainda há resquícios de pessoas que podem ainda acreditar nos métodos incorretos. Por que é que isto acontece? Como não é uma rede totalmente conectada, ou seja, nem toda a gente consegue aceder à informação de toda a gente, existem eventualmente pessoas, agentes na rede, que não conseguem ter penetrabilidade suficiente na rede para conseguir obter toda a informação. E isto ainda acontece pior, de forma pior, se acontecer de uma maneira ainda mais prolongada no tempo. Agora, a minha questão foi como é que eu consigo perceber isto de forma homogénea para para todos estes casos. Imaginem que eu aqui resumo essencialmente uma simulação entre para o tipo de uma rede com três métodos e com uma partilha rápida, ou seja, que é o caso mais simples. À medida que eu aumento o número de cientistas, o que é que eu verifico? Eu verifico que para que o método C seja dominante, eu tenho que ter uma determinada série de premissas. Reparem que se eu mantiver este tipo de partilha, ou seja, três métodos e uma partilha rápida, se eu tiver, por exemplo, 50 cientistas, eu posso ter há aqui alturas de tempo em que, obviamente, vai ser este, por exemplo, o método mais dominante. Por exemplo, aqui, aqui ou aqui. Só quando eu chego a esta determinada situação em que eu tenho uma área suficiente em que eu posso dizer a maioria das pessoas está a acreditar naquele método. Não essencialmente 100%, mas a maioria. Outra coisa importante aqui a reter é o tempo. Reparem que, à medida que chega uma altura em que tem, por exemplo, 50 cientistas, é chegado ao estado estacionário, demora imenso tempo, mas à medida em que eu vou aumentando, vai começando a diminuir. Obviamente que eu não consigo perceber quantos é que são os cientistas dentro de uma determinada rede, numa determinada questão histórica, mas consigo perceber que se ela for não tão complexa, não tão grande, isto tem uma grande probabilidade de acontecer. E se este tempo for realmente demasiado, como por exemplo no caso da salicilagem, pode decorrer demasiado tempo até que esta verdade seja a que prevaleça. E isso, obviamente, com todos os problemas que isso traz. Agora imaginamos que, em vez de partilhar rapidamente informação, eu começo deliberadamente a partilhar de forma mais suave, ou seja, com mais espaçamento. O que é que nós verificamos aqui? O tempo, interessantemente, desce. Ou seja, partilhar mais depressa informação acaba por ser pejorativo em relação ao método mais complexo. Porque reparem que o baixo estava mais abaixo até dos 10.000. Apesar do perfil até aqui ser precisamente quase o mesmo. Sim, Portanto, nessas simulações, consegue-se montar uma ideia sim. como é que o método ser mais ou menos complexo, Ah, ou a sim. velocidade dele.
Ah, transmissão ou. o método é mais complexo precisamente pela quantidade de amostras ou de experiências que tem que ser utilizado para garantir. Imagine, por exemplo, naquele caso da titulação, imagine que para desenhar aquela curva, o método mais simples precisaria de 3 pontos, por exemplo. Desenhava uma curva. Ele desenhava uma curva, mas não era, obviamente, aquela mais próxima da realidade. O método C, que obviamente produz uma curva mais próxima da realidade, precisa de muito mais pontos para conseguir chegar a fazer a uma curva. Por isso é essa maneira que eu consegui estabelecer como é que era o mais complexo ou o menos complexo. No caso, por exemplo, pegando num método em que seja mais complexo, mas em que eu deliberadamente partilhe de forma mais lenta a informação, acontece uma coisa muito interessante. Se eu fizer isto, se eu fizer isto, o método A, que é o mais simples, quase até não tem tração nenhuma. Mas o método B, ou por exemplo, se não houver ainda mais métodos intermédios entre o mais simples e o mais complexo, tem aqui uma área de influência muito grande. O que significa que, apesar de, reparem, ainda ter um tempo ainda muito maior, porque obviamente estou deliberadamente a passar mais tempo a tentar passar informação, eu ganho no sentido em que consigo diminuir este método, mas eu ainda tenho aqui uma grande prevalência deste segundo método aqui. Mas só nesta questão, em que eu deliberadamente não partilho de forma tão rápida, é que eu quase consigo chegar a um ponto em que tenho 100% do método C e residual só nos outros dois métodos. Ou seja, nem sempre é positivo eu partilhar informação de forma rápida para tentar convencer uma pessoa que eu tenho o método certo. E esta questão foi aquilo que eu tentei perceber agora no caso da salicilagem. Será que eu tenho mais cientistas que prevalece o método correto? Nem sempre. Porque, apesar de ter dados mais acumulados, permitir-me validar o método correto, em redes altamente conectadas, os erros espalham-se de forma muito mais rápida. Foi o caso, por exemplo, na partilha entre quando tinha o caso da partilha mais rápida. E os métodos simples podem tornar-se dominantes, porque eventualmente pode ter mais penetrabilidade no início. Outra questão era se uma partilha rápida consegue movimentar e perceber como que o método correto prevaleça. É verdade que existe, que vai reduzir o risco de adoção prematura, mas pode prejudicar porque os cientistas podem ficar presos a métodos antigos por falta da sua atualização. Podem não conseguir, tipo, método mais errado pode ter disseminado de maneira tão rápida que conseguiu chegar àquelas pessoas que estão mais escondidas e depois, quando surgiu um método mais relevante, elas já estavam tão afastadas da rede que demorou lá a chegar, ou quase até possa ter dificuldade a chegar lá mesmo de todo. Por isso é que os grupos isolados podem continuar a usar métodos errados por mais tempo. Não quer dizer que não seja que não adotem um método, não é isso, mas que possa demorar ainda muito mais tempo. E depois, também, se uma maior conectividade entre todos estes agentes, se prevalece que há um método, o método melhor prevalece. Nem sempre. Porque, por exemplo, os métodos simples podem espalhar-se antes ou de forma muito mais eficiente antes que o complexo tenha para ser validado. Apesar de permitir uma rápida disseminação, as redes podem ser de tal forma densas que podem criar uma espécie de pensamento de grupo, dificultando ou havendo a resistência a mudanças com métodos, tal como, por exemplo, aconteceu no caso da salicilagem. E eu, no artigo, exatamente, e ainda acrescentei ainda que os métodos são aceitos ainda com mais rigor, reduzindo a adoção de soluções erradas. E eu só coloquei, só para terem uma noção, eu fiz aqui um gráfico muito simples sobre como é que se distribui a quantidade de população que acredita nos três métodos em função do tempo, e se repararem, à medida em que eu só tenho o método A só prevalece mais quando eu tenho redes mais pequenas. À medida que eu aumento a rede e eu tenho uma partilha de informação mais lenta, eu consigo chegar aqui ao método C. Mas no método A, como tenho estas figurinhas mais pequeninas, significa que eu tenho uma partilha muito mais rápida. Ou seja, é o método A e o método B conseguem ter maior penetrabilidade se eu conseguir partilhar de uma maneira muito mais simples. Só consigo evitar aqui no método C se eu tiver uma partilha mais lenta e idealmente uma
comunidade de cientistas maior. E agora, como é que isto se enquadra no caso histórico? O modelo, nas avaliações que eu consegui fazer, que eu pelo menos acho que consegui corroborar, o método confirma que os erros científicos, como aquele existia no método Pellet, persiste, mesmo quando existem métodos melhores. Métodos simples iniciais, como naquele caso, o exemplo do método Pellet, podem espalhar-se rapidamente ou por serem novos ou por terem maior acesso a um determinado tipo de redes. Mas o tempo de partilha da sistematização do erro pode influenciar depois a sua correção. A reavaliação, no caso, com a intervenção do químico português, levou anos a ser feita. Obviamente, uma revisão que fosse feita nos dias de hoje seria mais rápida, mas também isso teria outros problemas. Temos uma rede hoje em dia muito, científicos muito mais interconectada. Até que ponto é que isso não poderia também influenciar se nós tivéssemos este caso histórico a acontecer nos dias de hoje? Por isso é que eu também tentei perceber quais é que seriam as condições em que, por exemplo, o Ferreira da Silva e os químicos portugueses poderiam ter sucesso em mitigar esta questão de uma maneira mais simples. Pelos resultados, o que é que nós podemos ver? Se a rede científica, como estivéssemos a lidar na altura, fosse moderadamente conectada, ou seja, não demasiadamente espalhada, mas também não se fosse demasiado curta, e se houvesse tempo suficiente, como a determinada população, o método teria de ser aceito mais rapidamente. No entanto, as redes, se forem altamente conectadas e com uma atualização muito rápida, pode levar precisamente a uma fixação precoce nos métodos errados. Ou seja, no caso ideal, para se conseguir ter uma maior disseminação, teria que haver sempre, efetivamente, algum trabalho na questão da conexão dos cientistas. E tendo em conta que, no caso do início do século XX, isto era uma estrutura muito, muito rígida, difícil de atuar, estes seriam exatamente os problemas que uma comunidade teria que enfrentar naquela altura e que, efetivamente, o modelo conseguiu perceber neste tipo de sistematizações. Por isso, o que eu gostava de tentar explicar hoje, e para tentar levar uma mensagem sobre o que é que estes tipos de pensamento, em parte da filosofia da ciência, podem ajudar, eu coloquei aqui quatro itens essenciais. Que talvez hoje, com estes modelos, nós consigamos modelar. Obviamente, isto é um caso muito específico, mas nós, com esta base, podemos pensar noutro tipo de problemas. Por exemplo, disseminação de falsas informações sobre, imaginando, por exemplo, os casos que tivemos na pandemia, por exemplo, nos casos que tivemos sobre agora, também com as vacinas nos Estados Unidos. Há esse tipo de problemas que nós podemos modelar de conforme a sua complexidade e a sua estrutura de redes, em que nós podemos perceber quais é que são os casos em que nós podemos intervir para tentar mitigar este tipo de problemas. Tentar mitigar, por exemplo, no tempo de análise, para estas decisões e a propagação do método, se podemos efetivar alguma alteração na partilha de informações ou na conectividade das pessoas, ou também se temos que olhar com mais atenção para a questão do tamanho da rede, tendo em atenção que se nós aqui podemos simular e nas redes ainda muito maiores e muito mais complexas, tentar perceber nos casos dois em que temos tanta informação e tantos métodos para ir circular para determinadas questões, perceber como é que este tipo de interação pode levar a longo prazo a ter um efeito mais ou menos benéfico para a ideação que nós pretendemos. E pronto, eu foi um pouco isto é que eu gostava de explicar hoje. Espero que tenham percebido um pouco sobre o que é que me apaixona agora aqui a estudar. Eu gostava só de agradecer à Comissão Fulbright e à FLAD por terem apoiado este trabalho na minha estadia nos Estados Unidos. E tenho no meu website nas redes sociais, tenho os meus artigos que eu falo um pouco sobre isto. Tenho também um caso falado sobre a questão agora da regulação alimentar, que vai ser o meu próximo caso. Também estudo nesta questão aqui na parte histórica. E resta-me só apenas desejar agradecer a vossa atenção por terem estado aqui comigo hoje e estou disposto agora com qualquer questão que tenham, gostava de discutir um pouco convosco também sobre isto. Muito obrigado. Ah, sim, 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 sim. Nós podemos inaugurar aqui um avanço tecnológico, quero falar para aqui. Ah, Para os que estão lá em casa. Só assim já dará? Ou mais pertinho?
mais longe. Mais longe, É assim. assim. Para mim, eu estudo Filosofia das Ciências e sou já muito antiga, por isso o Sim. que eu achei aqui muito interessante é como a Filosofia das Ciências pôde assumir uma face empírica, digamos, não é? Uma face experimental, sem ter nada a ver propriamente com as lógicas das ciências, que é o Uhum. aspecto normativo Sim. antigo. Mas, ao mesmo tempo, é curioso ver que a complexidade da compreensão da mudança científica dá-me a ideia que é vítima de uma certa simplificação, não é? Porque aqui os fatores que vão utilizar, que Uhum. vão novos, não é? Uhum. Os novos itens que vão considerar para perceber a mudança científica, como o tipo de redes, o tipo de Uhum. comunicação, Uhum. a quantidade. Também não percebi muito bem em relação a que é que se afere a quantidade ideal de cientistas, a Uhum. quantidade ideal de comunicação. Deve depender muito de cada comunidade, não é? Mas Sim. não sei. Mas regressando a essa ideia de estar aqui a mostrar outras maneiras de perceber a mudança científica, compreendendo através de recursos tecnológicos, Uhum. não é? A complexidade das redes. Mas, para além disto, quem vem da tradição da Uhum. filosofia das ciências, há tanto fator que Sim. depois pesa sobre a decisão por um método, a aceitação Sim. de um método, que pode ser elencado numa série de itens, desde as condições sociológicas, não Isso é é? Há verdade. quem adote o método só porque foi assim que lhe pagaram e é naquele sítio que tem emprego. Exatamente. As condições metafísicas, as Certo. condições psicológicas e cognitivas, sei lá, há tanta Sim. variedade de fatores de explicar a mudança científica que não sei se isto pode fazer-nos às vezes criar a ilusão de uma competência epistemológica que na realidade pode ser também uma Uhum. simplificação extrema. Sim. E outro aspecto também, mas que acho muito interessante, era que no título que eu tinha em casa, não é? Chama-se O Longo Caminho da Verdade, quando os cientistas persistem no erro. Sim. Isto só acho muito interessante porque desmitifica a visão idealizada da ciência, não é? E até aquela, por exemplo, o Darwin dizia que os cientistas têm um instinto para a Uhum. verdade. Se eles tivessem esse instinto, esta questão não se punha. Sim. Exato. Portanto, a dificuldade de criar, de conseguirmos até publicamente mostrar qual é a mindset do cientista Sim. é muito grande, porque nós temos um passado, por exemplo, de imagem do cientista, como a Lorraine Daston Uhum. criou sobre o Einstein, não é? O indivíduo que está ali, a luta pela verdade, o sacrifício pessoal para estabelecer o que as coisas são. E isso, aqui somos confrontados com dificuldades que ultrapassam toda a boa vontade de verdade Sim. do investigador. Portanto, isto não só aumenta imenso a nossa compreensão da complexidade da questão da mudança científica, da aceitação do bom caminho, não é? Uhum. Como, ao mesmo tempo, tal é a sedução que envolve, porque permite medir, permite calcular coisas que nos pareciam incalculáveis, Uhum. que corre o risco de nos tentar uma simplificação extrema. Era isto que eu... Sim. Neste caso, eu deliberadamente no artigo escrevo, eu tenho uma passagem assim do género, que eu reconheço que eventualmente estou a simplificar muitas coisas para a relação, imaginando, para dando o salto depois, por exemplo, para uma rede fora desta conexão de cientistas, mas o meu objetivo neste caso específico foi se fosse só uma interação empiricamente só ali com cientistas. No caso, por exemplo, da questão tabaqueira, a professora Connor faz, não usa só cientistas, mas coloca ao barulho, por exemplo, propagandistas, pessoas leigas, pessoas que ativamente estão dentro daquelas redes a minar a confiança, ou seja, podia ser a pagar alguém ou poder influenciar de uma maneira mais complexa. Esses modelos aí, quando já são a transposição de, para além só do comportamento dentro da comunidade científica, depois comunidade, perder uma comunidade no âmbito geral. Esses aí são idealmente os métodos, empiricamente ainda faltam, como a professora disse bem, não conseguem avaliar totalmente toda uma panóplia de situações, tentou-se um pouco mais aproximar. Neste caso em específico, eu tentei, obviamente com as minhas limitações, tentar chegar só ao caso daqui da salicilagem. E, idealmente seria, eventualmente, depois conseguir conter uma contingência para conseguir ter esses fatores. E ainda será uma altura ainda mais complexa que espero um dia conseguir lá chegar. Mas é isso aí, agradeço o comentário.
José, posso perguntar o seguinte? Sim, Eh, os agentes que usam nós, os sim, cientistas, são agentes sim, com o sim, agente sim, Base Model. sim. Quantas variáveis internas é que está a considerar em cada agente? Estou a considerar, por exemplo, na aquisição das redes, na Watson Stortgast, eles usam, por exemplo, 8 nodes diferentes com a random state e diferenciar por entre 100 simulações diferentes. Ou seja, imaginando que, por exemplo, tem uma rede de 50 cientistas, eles têm, para cada simulação eu gero determinado número de 100 simulações diferentes em que eu tenho, por exemplo, determinados hubs em que eu digo, olha, nesta simulação tens mais pessoas mais conectadas numa escala, por exemplo, de 0 a 100. E nesta simulação tens a mesma estrutura, mas estão mais ou menos pessoas conectadas. Ou seja, eu ganhei mais variabilidade dentro de cada uma dessas simulações para que não fosse, por exemplo, imaginando uma rede estanca, ou seja, congelada, só com os mesmos atores interagirem uns com os mesmos, ou seja, dentro dessa própria em questão, introduzir variabilidade. Só mantive, para efeitos de consistência, o número de cientistas em cada avaliação. Ah, queria só saber qual era a tua opinião, por exemplo, porque nem sempre complexidade significa um melhor método. Por exemplo, um modelo Certo? teórico, às vezes estamos a aumentar a complexidade. Ou seja, qual é a tua opinião? Como é que isso mudaria este, estes estudos? Ou seja, que nem sempre é tão fácil ou tão linear definir qual é o método melhor e que vai ser adotado. Ah, Sim. Aqui nós partimos da ideia em que, no caso, por exemplo, como estávamos a mimicar o caso da salicilagem, estávamos a assumir que, neste caso, o método mais complexo seria o mais correto. Obviamente que, por exemplo, nós temos hoje em dia casos em que, às vezes, o overthinking e estamos a pensar demasiado no método mais complexo acaba por ser contraproducente. Aí, o que nós tínhamos que fazer era, por exemplo, a pensar na metodologia deste método, o que podíamos fazer era em adicionar mais uma contingência em que, para ao longo do tempo, apesar de o método mais complexo e ganhar mais dados e tentar ser mais preciso dentro da visão do método, nós conseguimos definir qual é que é a diferença para, entre aspas, qual se fosse a curva da realidade, ou seja, os valores reais, e se constantemente for-se conseguido introduzir ao modelo que, olha, apesar do método C continuar a ter mais dados, o A continua, que é o mais simples, continua a dar bons resultados. Aí nós conseguimos simular, perceber que no mais longo prazo, teria que ser numa escala de tempo ainda muito maior que aquelas que eu utilizei aqui, poderíamos verificadamente ver a flutuação em que poderia haver do método mais simples ou do método mais complexo. Duas coisas que podem acontecer. Uma coisa é, imaginando que o método é tão bom logo ao início, em que acaba por ser tão overwhelming, que assume uma homogeneidade dentro da rede, que mesmo que os outros métodos consigam entrar, podem entrar, mas nunca conseguem chegar a uma penetrabilidade, se calhar, maior que 50%. Outro caso é, imaginando em que no início o método é bastante bom, o método mais complexo acaba por se calhar competir um pouco, até ganhar por alguma, sei lá, por exemplo, um terço da população, mas ao longo do tempo, a forma como é constantemente reforçada a confiança no método inicial pode acontecer ou que a rede estabilize, imaginando, por exemplo, no caso da química teórica, imagina que tens teorias em que há 70% de cientistas que acreditam que este modelo teórico funciona, 30 não aceitam. Muito provavelmente porque conseguiram estar reforçados ao longo do tempo, que lhes permite manter essa população. Apesar de, no método mais novo, e ter um método, e a parte influenciável de ser um método mais recente, não conseguir, entre aspas, captar todas as pessoas que perdeu para o método mais simples no início. Portanto, neste método é possível fazer, teria que criar sempre uma contingência para conseguir fazer a reverificação sempre ao longo do tempo dentro da linha imaginária que seria a linha da realidade. Era uma observação que eu queria fazer. Pai, o título, quanto a mim, não está correto. Porque não há verdade em ciência. Não há verdade. É um provocatório. Mas há erro. Sim, Esse é o ponto essencial. sim. É que aquilo que é demonstrado como sendo erro hoje será erro sempre. Ah, sim. Aquilo que hoje é acreditado como sendo verdade hoje pode não ser verdade amanhã. Há muitos exemplos na Sim. ciência sobre isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é como é que
vamos esquecer o passado e a salicilagem. Como é que isto explica a situação presente da ciência nos Estados Unidos? Hum. Por acaso, não este modelo, mas no caso daquele livro da Misinformation Age, foi lançado. O livro foi escrito antes de o Presidente Trump ter ganho as primeiras eleições e foi publicado já depois de ele estar no poder. E ele explica uma coisa muito interessante, que é, nestas simulações, apesar do método, imaginando que crença em vacinas, os cientistas conseguem ter uma maioria de cientistas que acreditam efetivamente nelas, a interação em que o valor que é colocado dentro de uma rede sob a influência de um ator externo, por exemplo, pode ser um propagandista, pode ser um lobbyista, em que se conectar, imaginando que se souber identificar quais são os hubs dentro desta rede de cientistas que possa atacar no sentido de ou fornecer dinheiro para publicar determinados estudos, ou fazer pagamentos para poder dar determinado tipo de posição pública sobre determinada questão. Estudando, sabendo como é que estas redes de cientistas funcionam e percebendo quais são os targets essenciais que eu tenho que atingir para conseguir ter esse objetivo, um propagandista, por exemplo, um lobista, pode ter interesse em perceber, ok, eu é aqui que eu devo atacar. É aqui esta situação, este consenso que eu devo atacar. Porque posso ter, no caso das vacinas, é um caso paradigmático e temos muitíssima informação. Aí já não é se calhar tão importante ir para os cientistas, mas também modelar a parte do público leigo também em geral. E perceber também em tipo deste tipo de modulações como é que esse tipo de redes, umas com as outras, se interagem umas com as outras. Porque não é óbvio e não é claro naquele modelo que ela explica no livro, em que, obviamente, estamos a assumir que os cientistas ouvem a opinião de outros cientistas e não são tão influenciáveis pela opinião pública, mas há situações em que isso acontece. E porquê é que isso acontece na vida real? Imaginemos, sou um cientista português, preciso garantir-me o financiamento. Se o poder público está a utilizar, está a ouvir muito, por exemplo, determinadas opiniões públicas sobre determinados temas que devem ser estudados, se calhar não é o meu interesse e nem se calhar é mais relevante para o tópico, mas como eu preciso de fazer, continuar a fazer ciência, eu vou mudar a minha autofoco de ação para ali. E então esse tipo de questões em que o modelo teoriza que podem acontecer e que efetivamente há casos em que podemos associar com isso. Obviamente que há casos específicos. A questão no livro dela fala muito dos casos históricos que depois podem ser aplicações para casos mais atuais, mas serão sempre questões que nós podemos sempre referir para a questão destes modelos. Agora, obviamente que há sempre falhas e nós não podemos contar com todas as variáveis. Mas, por exemplo, para um grupo de pessoas que queira ser impactante o suficiente para atingir determinado tipo de objetivos, se calhar pode ser informação relevante. Sim, aliás, a questão. Sim, aliás, no caso, há bastantes repositórios deste tipo de modelos especificamente para a ciência política. Querem perceber também, não estão interessados em complexidade de métodos, não estão interessados nisso, estão interessados em saber a penetrabilidade de mensagens. Perceber como é que, numa determinada rede de pessoas, numa sociedade, se são agentes homogéneos ou heterogéneos, qual é o tipo de alcance que eu tenho com uma determinada mensagem, se, por exemplo, eu influenciar determinadas pessoas naquela rede. Pode ser, às vezes, mais benéfico eu fazer uma campanha em massa sobre vacinação e estar a fazer outdoors em todo o lado e pôr uma ênfase muito grande. Se calhar pode ser mais proveitoso eu, se calhar, ir contactar duas ou três pessoas que são influentes nas redes sociais ou noutro tipo de aspectos, em que só com essas eu consigo chegar a mais gente de uma forma mais sofisticada e que seja mais prevalente para aquilo que me interessa. E é esse tipo de interações que, por exemplo, a ciência política usa bastante com estes modelos. Obviamente que depois outras formas de saber conseguir tentar perceber como é que podem utilizar para as suas áreas, mas acho que neste momento até em questões de comportamento de massas e tudo, acho que já é talvez se calhar que está um pouco mais envolvida neste tipo de modelos para já. É isso. Tens aí o coisa? Está aqui. Desculpa. Não é bem uma pergunta, é um tipo de Sim. pequeno sobressalto que me ocorreu quando
portanto, eu percebi que havia ali umas conclusões, Sim, em geral, sim. pode ser, portanto, para chegar, talvez, uma alternativa à verdade, que Sim, do longo sim, caminho sim, do consenso seria, por exemplo. que poderá ser mais eficiente redes com eh, menor velocidade de propagação Sim, sobretudo, a última parte, que era uma comunidade mais restrita, não é? sim, Um número menor de cientistas. E o sobressalto que me ocorreu, o que senti, não ah, é? É que, portanto, se ponhamos que fazem uma meta-análise hum, de muitos casos e que chegam, digamos, a um consenso de uhum, que as redes funcionam melhor assim. Em certos casos, o poder político vai ter a tentação de restringir uma comunidade que vai ouvir, que é já o que fazem agora, exatamente, com todos os riscos do que se exato, viu durante a pandemia. minha, certo, Pronto, era esse sobressalto, quer dizer, se exato, isto às tantas, e depois isto há um consenso que isto é científico, ou exato, seja, que em certas situações a rede vai funcionar melhor se restringirmos a exatamente, comunidade, e isso traz perigos. Não, não é exatamente. bem uma pergunta, Não, exatamente, é, é perfeitamente é uma é reflexão. uma, exato, porque imagina, aí nós estamos aqui a considerar que o método, neste caso, o método complexo é o método correto. Mas imaginando em que estamos a utilizar a mesma rede de cientistas e estamos a utilizar o tipo de critérios para definir o que é o método mais correto, ou o que é o mais ideal, por exemplo, para a mensagem política naquela questão. Se calhar até pode ser o mesmo, temos o mesmo outcome no mesmo tipo de redes com mais, formas mais restringidas. E a questão é, qual é que é, como é que nós vamos avaliar a interação daquele grupo de pessoas? Porque neste tipo de modelos, por exemplo, a parte metodológica é relativamente simples, eles já estão construídos, a única coisa que o operador tem que fazer é dar a introdução sobre qual é que é a preferência do modelo, ou a preferência da teoria que vai ser aceita. E aqui, por exemplo, eu interessou-me avaliar para a complexidade dos métodos. Pode ser, por exemplo, qual é que é a teoria científica, por exemplo, vão avaliar em relação da facilidade de comunicação, em que podem chegar a um consenso, por exemplo, bom, se calhar é mais fácil, se calhar, apelar, por exemplo, à vacinação em massa, em determinadas situações do que outras. Por exemplo, também há as teorias para estratégias de comunicação. É também uma questão muito válida para isso. Isto, este género de estudo valeria para qualquer tipo de comunidade científica, quer dizer, comunidades de físicos, comunidades de químicos, comunidades de biólogos, isto tudo funciona sob este, porque há diferenças muito Sim, grandes, sim, sim. não é, entre as Exato. chamadas culturas epistémicas ou as culturas Exatamente. epistemológicas, em Exatamente. que logo à partida há certo tipo de métodos que seriam recusados Exatamente. e há outros que seriam valorizados, não é? Independentemente da sua simplicidade ou complexidade, mas mais pela tradição epistémica sim, sim. da cultura. E, e por isso, quer dizer, isto é feito baseando-se no comportamento dos cientistas na química, ou isto é feito baseando-se em várias Eu, comunidades com diferentes nesta, ciências? nesta questão, eu foquei-me em dois para desenhar as redes, entre aspas, o algoritmo que desenha a conexão já está pré-estabelecido, ou seja, eu quando posso só tenho que introduzir a variabilidade. Agora, a questão para cada forma como é conectada entre a rede, neste caso, se forem, por exemplo, químicos, isso aí eu já posso modular. Neste caso em específico, eu assumi por defeito que todos são químicos e todos têm mais ou menos têm a mesma matriz de valores para avaliar um novo método. Não cheguei ao ponto, por exemplo, que é uma coisa que me interessa modelar no futuro, que é o efeito das comunidades periféricas. Por exemplo, eu estou a assumir que, apesar de, por exemplo, o Ferreira da Silva estar numa posição muito mais afastada do Henri Pelé, à partida, a, a mensagem científica dele terá, certo ou não, terá sempre avaliado da mesma maneira por um outro cientista. Pode haver, obviamente, restrições à medida da questão geográfica de chegar lá, mas estou a assumir isso. Se provavelmente, num estudo muito mais fino, teria que assumir outra coisa, que é, obviamente, se for um cientista francês, vai ouvir o Henri Pelé de uma maneira diferente do que ouvir, por exemplo, o Ferreira da Silva.
vai ter se calhar esse bias interno sobre essa questão. Não está colocado no modelo porque se eu fizesse isso, tinha que fazer entre aspas, catalogar os cientistas de uma determinada maneira e introduzir esse tipo de variabilidades. O que seria interessante fazer, não especificamente neste caso da salicilagem, mas, por exemplo, em temas muito mais abrangentes, por exemplo, no caso da vacinação, é se eu tiver que lidar com um grupo de cientistas que me tem que me aconselhar para uma determinada questão, se eu conseguir identificar com precisão quais é que são